Deus nos criou para termos prazer, para sermos felizes. Tem gente que quando fala a palavra prazer tem dificuldade de assimilá-la, porque prazer está sempre associado a pecado. Parece que tudo que se fala prazer está vinculado ao pecado. Aí o crente não gosta muito de falar prazer. Mas Deus quer que nós tenhamos prazer. Prazer. Quem crê nisso, diga amém. Outro dia alguém falou assim: eu não acredito não, pastor. Então você come o pão que o diabo amassou, irmão. Porque eu acredito que Deus me criou para ser feliz. Eu acredito que Deus me criou para que eu viva a plenitude do prazer que Ele preparou para mim. E olha, se eu for observar as Escrituras Sagradas, eu vou chegar à conclusão de que existem algumas fontes de prazer que estão muito explícitas aqui. E que nós não estamos aproveitando como nós devíamos. Então todo o prazer e plenitude que Deus planejou para você, de repente está sendo frustrado, porque você não se submete, irmão. Primeira fonte de prazer. Prazer do homem para com Deus. Vale até um gestinho, olha só. Prazer do homem para com Deus. Bate nesse peito, bate nessa caixa de catarro aí, irmão. Ó. Prazer do homem para com Deus. Levanta essa mão. Você está com desodorante vencido? Não, eu sei disso. Está cheiroso aí, está cheio de perfume francês. Vamos lá. Deus nos criou para termos prazer, sim ou não? Sim. Não, responde igual a gente vive, igual a gente forte. Deus nos criou para termos prazer, sim ou não? Sim. Primeira fonte de prazer, prazer do homem para com Deus. Qual é a primeira fonte de prazer? Com gesto, criança, vai, 1, 2, 3. Lindo, lindo, lindo. Segunda fonte de prazer, do homem para consigo mesmo. Aqui, ó, é você se agredindo, irmão. Ó. É do homem para consigo mesmo. Segunda fonte de prazer, qual é? Não, tá rateando, irmão. Passa o acelerador, pisa fundo aí, passa a marcha, pisa fundo. Segunda fonte de prazer. Deixa eu ver se você já esqueceu. Primeira fonte de prazer. Segunda fonte de prazer. Terceira fonte de prazer, do homem para com o próximo, mais próximo a saber o cônjuge. Não, compliquei. Do homem para com o cônjuge. Aí você faz assim, ó, do homem para... Cuidado para quem tu aponta, irmão. Se você apontar para uma pessoa, eu vou entender que já é profecia, viu? Fique esperto, hein? Vai agora que tu aponta aí para aquele teu alvo, né? Vamos lá. Terceira fonte de prazer, do homem para com o cônjuge. Do homem para com o cônjuge. Terceira fonte de prazer, do homem para com... Vai, sozinho agora. Terceira fonte de prazer. Ô pastor, eu não posso apontar para ninguém. Aponta para cima, casa com Jesus, irmão. Ó. Vamos lá. Primeira fonte de prazer. Segunda fonte de prazer. Terceira fonte de prazer. Legal. Então Deus criou pelo menos 3 fontes de prazer. Qual é a primeira fonte de prazer do homem para com Deus? Resumindo, a palavra é adoração. Quando nós vivemos a plenitude da adoração, nós estamos experimentando um prazer enorme em vivermos com Deus. É um prazer tão interessante que o Pedro, no alto do Monte da Transfiguração, disse assim: eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. O salmista dizia: eu quero ficar na tua presença de dia e de noite. E ele ainda chegou a declarar: um dia na tua presença vale mais do que 1000 distante do Senhor. É bom demais, por isso que ele diz: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Se você ainda não descobriu o prazer que é em estar na presença de Deus, através da vida de um adorador fiel, então você ainda não descobriu o significado do Evangelho. É bom demais estarmos na presença de Deus, é bom demais sermos adoradores do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Agora se liga, adorador de Deus não é você fazer o que você quer. Ah, porque eu acho. Ah, porque eu penso. Ah, porque eu concluo que... Não, mano, não vale. Adorador não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você conclui. Adorador é o que Deus pediu. Se você faz o que Deus pede, então você é adorador. Se você não faz o que Deus pede, você pode ser o que você quiser na sua vida, mas adorador não.
O adorador faz o que Deus pediu. Se Deus pediu sábado, é sábado. Não é sexta-feira, não é domingo. Se Deus pediu pureza até o casamento, então é desse jeito que o adorador se comporta. Se Deus pediu 10% como sendo ato de fidelidade, não é 9, não é 8, é o destino que Ele está pedindo, a quantidade que Ele estabeleceu. Eu me submeto, tal qual Abel. Deus pediu, quero cordeiro. Abel foi lá e apresentou. O Caim racionalizou, igual um jovem de hoje. Ah, não, cordeiro não, tadinho do bichinho, mano. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que a gente erra e vai matar o cordeirinho. Não. Abel está levando o cordeiro do jeito que ele pediu, mas eu vou levar um negócio de coração. Essa parada de coração é que está atrapalhando a vida do adorador. Ai, quando o meu coração disser, quando eu estiver no meu coração, minha mãe fumando. Mãe, para de fumar o cachimbo do inferno. Aí ela falava, mas eu não senti no meu coração vontade de parar. Tudo é coração, mas o meu coração diz, ei, o teu coração não tem que receber moral nenhuma, enquanto ele não está coerente com a palavra de Deus, porque nós não seguimos o nosso coração, nós seguimos o claro, assim diz o Senhor. Então para com essa conversinha, que meu coração, mesmo porque o teu coração é enganoso, mas a palavra de Deus não é. Então confia na palavra do Senhor, e para de ficar confiando nesse teu coração. E no momento da decisão não tem muito negócio de coração não, é Deus dizendo, eu te proponho 2 caminhos, a vida e a morte, escolhe pois a vida para que viva. Ah, meu coração, vou te falar uma coisa, esse teu coração já te enfiou em cada furada, irmão. Então a palavra de Deus é melhor para direcionar na sua vida. Se o teu coração estiver em contato, em harmonia com a palavra, dá moral para ele. Mas se o teu coração estiver em desarmonia para a palavra, você não dá moral nenhuma para ele. Fonte de prazer entre o homem e Deus, adoração. Tem sido você um adorador de verdade? Você tem que entender que a linha é muito tênue. Os salvos separados dos perdidos, esta separação ocorrerá por intermédio de uma palavra, adoração. Quem é que vai ser salvo no final de todas as coisas? Os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem é que estará perdido? O falso adorador ou aquele que não foi adorador de jeito nenhum? E tem muito falso adorador por aí, que vai chegar naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos curas e maravilhas, e Jesus dirá abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Adoração é importante. Os verdadeiros adoradores no final da história desta terra serão perseguidos, alguns até perderão a sua vida em determinado momento, presos, açoitados, e a pergunta é, o verdadeiro adorador é alguém que tal qual Sadraque, Mesaque e Abdenego não se encurvam, tal qual Daniel não tem medo de uma cova de leões. Ei, o verdadeiro adorador às vezes perde tudo na vida, mas continua como Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará para me salvar. Verdadeiro adorador. Agora, que adorador que é você, que ficou desempregado, Deus não te ama mais, que ficou doente, Deus não gosta mais de você, teu namoro acabou, ai meu Deus do céu, me abandonou, aí não elegeram você para o cargo da igreja, não te colocam na escala da música, a tua fé está abalada, pelo amor de Deus, irmão. Que adorador que é você, irmão? Qualquer coisa te espanta, qualquer coisa te machuca, qualquer coisa faz você querer sair daí. Eu quero sair da igreja, pastor. Por que você quer sair da igreja? Fizeram fofoca de mim, pastor. É sério que uma fofoca vai fazer você sair da igreja? Que adorador furreca que é você, irmão. Os olhos de Deus estão percorrendo a terra, procurando jovens que sejam adoradores de verdade, e eu quero dizer que os olhos de Deus pararam aqui, nesta cidade, e Ele está enxergando milhares de adoradores fiéis. Louvado seja o nome de Deus. Você vai ter plenitude, vai ter prazer na presença dEle, de modo que você não vai querer sair jamais. Segunda fonte de prazer, do homem para consigo mesmo, alimentação. Comer é bom demais, mano. Quem gosta de comer, fala amém.
O problema é aqueles que gostam de comer demais. Ei, toda fonte de prazer vira uma maldição quando é mal administrada. Toda fonte de prazer vira uma desgraça na nossa vida quando não é orientada. A alimentação, que deveria ser uma bênção, para alguns está se transformando numa maldição. Ei, você tinha que comer para viver, tu vive para comer. Tu parece peixe que vai morrer pela boca, está cavando a sepultura com os próprios dentes, e você sabe que tem uma lista gigante de considerações do apóstolo Paulo: fujam da impureza, fujam da lascívia, fujam da prostituição, aí na linha de baixo, fujam da glutonaria. Mano, está no mesmo pé. Descontrole quanto àquilo que come. Você considera o corpo como o templo do Espírito Santo a partir da revelação bíblica. Todavia, se você não trata bem o teu corpo, você não está tratando bem o teu corpo como o templo do Espírito, está tratando ele como uma lata de lixo. Você joga qualquer coisa aí dentro, você come qualquer coisa aí, e o resultado é que você devia ter saúde e está tendo doenças. O que devia ser um prazer está se transformando numa maldição. Chegou a hora de virar a chave, meu lindo. Eu me lembro que eu era pastor distrital numa cidade aí, não vou falar o nome, é claro, Rio de Janeiro. Pastor, vamos fazer um jantar de namorados? Vamos. Pastor, fizemos a lista aqui, temos 90 casais no distrito, 180 pessoas, tem que arrumar um lugar legal. Mas, pastor, tem que ser um lugar onde quem é vegetariano come bem, onde quem quiser comer carne come bem também. Aí eu falei assim, tá beleza, procurei, achei uma churrascaria, e fui lá negociar com o gerente da churrascaria e me apresentei: tudo bem, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente vai ter um jantar dos namorados agora em junho, e a gente queria reservar o seu espaço para um jantar muito especial, romântico, à luz de vela, aquela coisa toda. Que legal, pastor, nosso estabelecimento está de portas abertas e tal, não sei o que, o preço é esse, peraí. Vamos combinar o preço, irmão. Eu vou fechar o restaurante, 180 pessoas, vamos combinar o preço. Não, pastor, meu preço já é muito bom. Mano, tu conhece os adventistas do sétimo dia? Aí ele falou assim, não, nunca ouvi falar. Ei, a gente tem um negócio chamado princípio de saúde, baseado num texto de Paulo, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Seguinte, irmão, meu povo, cuidando do corpo e da saúde, eles não comem muito à noite. É um jantar, a galera pega leve, carne então, que é muito pesado, eles não vão mergulhar de cabeça. Pastor, eu nunca ouvi essa conversa. Eu sei que crente não fuma, crente não bebe, mas ô raça para comer. Eu nunca ouvi essa conversa de adventista. Pode acreditar, eu sou o pastor deles, eu conheço o meu rebanho. Chegou o dia dos namorados, 90 casais em fila, formado bonitinho, um coração gigante de flores, o pessoal passava embaixo, dava beijinho, tirava foto, violino tocando, música romântica, som ambiente, tudo na penumbra, luzinha na mesinha, tudo bacaninha, um narrador especial e tal, não sei o que, cerimônia acontecendo, recadinho do coração, escreve aí, troca um beijinho com ela e tal, não sei o que. Aí o primeiro falou: pastor, que hora que é comida? Aí eu falei: tá na hora, né? O cara tá incomodado já. Aí dei a liberação para o buffet. Irmãos, fiquem à vontade para se servir, rapaz. Todos disparados em direção ao buffet, deixando mulheres para trás, casais se dissolvendo, jantar perdendo o propósito e cada um querendo construir sua própria montanha. O que me escandalizou foi a irmã com a montanha dela, querendo equilibrar um ovo de codorna em cima. O ovo rolava, caía no chão. E eu falei assim: irmã, você trabalha como o quê? Você é pedreira? Trabalha na construção civil? Ela: não, pastor.
Aí, para piorar a situação, essa irmã que queria equilibrar ovos de codorna na sua montanha particular, ela sentou perto de mim, e o que eu não havia reparado é que ela estava com o segundo prato. E o segundo prato era só de carne. E eu fiquei assim abatido, e eu já vi o gerente me procurando. O buffet de carne havia desaparecido, irmãos. Haviam tudo sendo, os bois foram arrebatados. E o gerente me procurando e a irmã na minha frente, e eu não tinha pegado nada para comer, acho que não sobrou. E aí ela falou assim, eu falei assim para ela: você vai comer isso tudo, irmã? Aí ela falou assim: não, pastor, eu não aguento comer isso tudo não, mas eu vim preparada. Eu, como assim preparada? Ela abriu a bolsa, sacou a Tupperware e encheu a Tupperware de carne. Eu falei: irmã, o que você está fazendo? Ela: eu estou garantindo a semana, pastor. O gerente me achou, me esculhambou todo. Esses adventistas do sétimo dia nunca mais fizemos jantar lá. Nunca mais. No dia seguinte eu tinha que fazer uma visita a um jovem que precisava se batizar. Tinha que passar na casa do diácono para que ele fosse comigo, eu não sabia onde era a casa. E o diácono demorou a me atender, e quando atendeu assim: oi, pastor. Eu: o que foi, irmão? Estou passando mal. O que foi? Eu comi demais ontem, pastor. Eu não vou na visita, não. Ora por mim, pastor, ora por mim. Eu falei: oro não. Se eu orar, eu vou pedir para Deus te matar, irmão. Pode deixar que eu faça a visita sozinho. E fui fazer a visita sozinho. É sério que em vez de comer para ter saúde, você está comendo para ter doença, se empanturrando de açúcar, de carboidrato, se acabando todo, dando passos largos em direção ao diabetes, para depois você ficar na quarta-feira pedindo oração, não pratica um exercício físico, não cuida de você, bebe pouca água, dorme pouco. Aí depois a conta vai vir, querido. A máquina é forte, mas tem uma hora que ela dá ruim. Deus te deu alimentação para ser uma fonte de prazer e saúde. Está tudo errado, virou uma maldição. E parece que agora os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque a galera aí fora está pregando uma qualidade de vida que nós deveríamos estar pregando e praticando, pela luz que a gente possui. Deus te deu uma fonte de bênção para você viver conectado com o Rei do Universo. Tu não fala com o governador da cidade, tu não fala com o prefeito da cidade, mas você tem acesso ao Rei do Universo. Adoração. Você tem possibilidade de cuidar bem da sua saúde, alimentação, entre outras coisas, e o que deveria ser fonte de prazer está virando maldição. Fonte de prazer entre o homem e o seu próximo, a saber, o cônjuge. Qual é? Qual é? Qual é? Dentre os poucos que sabem, será que os outros não sabem? Fonte de prazer entre o homem e o cônjuge, sexo. Agora, eu pergunto: Deus ou o diabo criou o sexo? Deus ou o diabo? Tem um livro inteiro na Bíblia que fala sobre a intimidade de casal, mas tem gente que é meio perturbado, vem assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Palavra de Deus, Josué, Juízes, Números, é Deus, é a Palavra de Deus. Aí chega em Cantares de Salomão: sangue de Jesus tem poder. Vamos pular isso aqui, que isso aqui não está muito consagrado não. Aí segue em frente. O que acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade de falar nesse assunto? Teus pais não conversaram contigo a respeito? Primeira pergunta que eu fiz acerca de sexo para minha mãe quando eu era moleque, ela falou: deixa de ser enxerido. Enxerido. Isso não é coisa para você saber.
E mal ela sabia que eu já sabia de tudo, porque quando a gente não aprende do jeito certo, a gente vai aprender do jeito errado. Aí os pais não conversam, a igreja não fala, é uma omissão, parece que a gente tem que descobrir um processo sozinho de autorrevelação. A pesquisa indica que os jovens estão buscando informações acerca de sexo na internet, quando os pais deveriam ser a principal fonte de informação. A igreja deveria fazer esse papel, mas não está nem ninguém para ir para nada, mano. Aí é cada um cuidando da sua vida, é cada um enfrentando os seus problemas, e você não tem segurança para dividir as suas dificuldades quanto à tua sexualidade com ninguém. Você vai ser criticado, você vai ser perseguido, e é um inferno. Até as criancinhas, quando são educadas nas nossas classes, nas igrejas, aí todo mundo está dizendo que eu vou cuidar do pezinho aonde pisa, que o Salvador do céu está olhando para... Cuidado, mãozinha, o que pega, que o Salvador do céu está olhando para você. A mão foi Jesus que fez a mão. O pé foi Jesus que fez, tia. O pé foi Jesus que fez. A perna, Jesus fez. E tia, isso aqui. Para, menino. Menino enxerido. E o lance é o seguinte: a cabeça se chama cabeça, o pé se chama pé, a perna se chama perna. Agora o órgão sexual que tem nome recebe outros nomes: perereca, barata, periquita. É sério isso, mano? Uma barata, barata. Tu é maluco, irmão? Minhoquinha. O que está acontecendo com a gente, pelo amor de Deus? Ei, o diabo está tendo um sucesso estrondoso para arruinar a sexualidade da juventude. Está jogando a bênção na lata do lixo, torceu toda a verdade. E a culpa é nossa, que sabemos a verdade e ficamos com ela velada. Não se fala nada em lugar nenhum. Que pena. Deus vai cobrar isso da gente. Porque às vezes a multiplicação da iniquidade ocorre pela omissão daqueles que possuem a verdade. E sabe de uma coisa? Deus nos criou 3 fontes de prazer: adoração, alimentação e sexo. Só que você está usando o prazer do sexo de um modo inadequado, fora do casamento, num ambiente sem compromisso, jogando na lata do lixo o que Deus planejou para você em termos de felicidade e família. Aliás, por falar em família, eu nunca quis casar. Nunca. A minha família é um lixo. Às vezes eu fugia de casa no sábado à noite, pulava o muro da igreja para poder dormir na igreja, porque eu não tinha paz para dormir dentro da minha casa. Eu era o único adventista da família no início do evangelho. Meu pai eu perdi com 1 ano de idade. O meu padrasto era alcoólatra, sempre chegava bêbado em casa, quebrava tudo, era um mulherengo, constantemente traía minha mãe. Diversas vezes eu o apanhei fazendo isso. Nunca conversou comigo, sempre me tratou feito um lixo. O meu lar era um inferno. Eu não tinha prazer em estar em casa, nunca tinha. E eu cresci na seguinte perspectiva: se família é isso, eu não quero ter família, eu não quero me casar, eu não quero constituir um lar, eu quero morar sozinho até morrer, viver minha vida, tentar ser bem sucedido, meu apartamento, meu carro, minha vida, e não quero saber de mais ninguém. Isso foi o que eu construí para mim e achei que seria a minha filosofia de vida. Aí eu conheci o evangelho, aí eu comecei a estudar a Bíblia, aí eu comecei a mergulhar de cabeça. Em algum momento, Deus me chamou de uma forma muito particular e disse: você vai ser pastor. Eu falei: vou não. Vai sim.
estou te chamando para você ser pastor. Eu falei, não vou. Ele falou, mas eu estou te chamando para ser pastor, mas eu estou te dizendo que eu não vou. E ele, Deus, por que você não vai? Eu falei, pastor, casa, e eu não vou casar. Aí, na minha conversa com Deus de adolescente, 16 anos de idade, Deus virou para mim e falou assim, filho, você vai casar? Eu falei, não vou não. Ele falou, vai sim. Eu falei, não vou. Ele falou, filho, nem adianta ficar bravinho, você vai. Aí eu, é. 16 anos em oração, era a minha idade, e aí Deus falou assim, eu falei assim para Deus, tu quer mesmo que eu case? Ele falou, quero. Beleza. Então lá vai as regras. Condições, tu quer que eu case e eu não quero, então tem condições. Ele fala, filho, condição número 1, loura de olhos verdes. Gosto é igual ao nariz, cada um tem um. Loura de olhos verdes. Por que eu pedi? Não conhecia nenhuma. Condição número 2, além de ser loura de olhos verdes, 2, papaizinho, nunca poderá ter namorado ninguém. Primeiro namoradinho aqui, ó. Primeira boquinha, ó. Eu não quero casar mesmo. Problema teu aí. Não estou afim de casar. Onde vai existir uma loura de olhos verdes que nunca namorou ninguém, o primeiro beijo dela vai ser... Conversa. Não estou afim de casar. Terceira coisa. Cara exigente, mano. Ela vai ter que me dar um up. Vai ter que ser melhor do que eu. Porque não faz sentido você se relacionar com alguém que não te dá um up, irmão. Aqui, tu tá com esse teu namoradinho aí, vou te falar uma coisa. Desde que você começou esse namoro, tu parou de orar, tu tá afastado dos teus pais, tá brigando mais com os teus pais, não quer saber mais de estudar. Que inferno de namoro é esse? Isso não é um namoro, isso é uma macumba, irmão. Chuta essa macumba, irmão. Se liberta desse inferno. É um agente do diabo para te puxar para baixo, mano. Ei, relacionamento edifica. Você se relacionando com uma pessoa certa, você fala assim, cara, eu tenho mais vontade de vencer na vida, eu estou mais perto de Deus, eu estou em melhor harmonia com a minha família, essa pessoa me faz bem. Agora tu está com uma pessoa que está te consumindo, isso em nome do maldito amor. Isso não é amor, isso é obra do diabo na tua vida. Acaba com esse namoro, irmão. Sai liberta daqui em nome de Jesus, irmão. Desse fardo que te atormenta dia e noite. Inferno, mano. Ah, pastor, eu queria que você orasse pelo meu namoro, porque ele é trabalhador, ele é honesto, ele é sincero, ele só não gosta de religião, de Deus, de igreja, mas eu estou orando para Deus me revelar se é da vontade dele. Deus não vai te revelar nada, porque você não está se submetendo à revelação que ele já te deu. Você já devia ter terminado esse namoro há muito tempo, porque o primeiro requisito para você namorar alguém é este aqui, ó. A pessoa com quem você namora tem que amar mais a Deus do que a você. A mesma coisa se aplica à amizade. Que amigo é esse, irmão, que está te afastando de Deus? Que amigo é esse que está te oferecendo maconha? Que amigo é esse que te chama para cheirar cocaína? Que amigo é esse que fica colocando mulher fácil na tua fita para você pegar e achar assim que ele é teu amigão, que está fazendo isso por você? É agente do inferno, irmão. Amizade furada, mano. Amizade do capeta. Aí eu falei, Senhor, essa menina, se ela existir, ela tem que me dar um up, tem que ser melhor do que eu sou, tem que me fazer bem, tem que me fazer chegar mais perto do Senhor. Última condição, Senhor.
cara exigente. É que eu não queria casar. Eu falei assim: Senhor, se tu quer que eu seja pastor, se tu quer que eu case, loura de olhos verdes, nunca ter que ter namorado ninguém, primeira boquinha, tem que me dar um up. E última coisa, o senhor sabe que eu gosto pra caramba de pastel. Ela tem que saber fazer pastel. Terminei a oração aliviado, porque eu não ia casar. Eu falei: tô livre, tô livre, tô livre. Tu acredita que algumas semanas se passaram? Eu estava na sala dos juvenis, dos adolescentes, assentado num banquinho ruim pra caramba, na igreja Jardim Paraíso, São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Nunca vá lá, em nome de Jesus. Eu estava sentado lá, mano, a parede da sala, meia parede, o sol invadia, não tinha janela, o sol invadia, o inferno. Eu assistia a lição, segurando a lição assim, ó, para me proteger do sol. Professora Ana falando, aí daqui a pouco chegou na porta uma menina. Eu olhei assim, meio ao sol, cabelo lourão até a cintura. O sol bateu em cima, brilhou, falei: é anjo? Eis que fomos visitados por um anjo. Entrou, quando olhou assim, olhão verdão. Eu falei: existe? Será? A lição continuou e tudo mais, adolescente não falava nada, todo mundo de boca cerrada. A professora pergunta: o que você acha? O que você acha, menina? Ela levanta a mão: professora, posso dar uma contribuição? Eu: contribuição? Claro, por favor. E ela começou a falar sobre a lição, os meus olhos foram brilhando, ela arregaçou na lição, e eu falei assim: essa mulher me dá um up. Eu acho que essa mulher... Ah, será? Será, mano? Não acredito. Culto está rolando, aquela coisa toda. Eu falei assim: eu tenho que ir lá conversar. Vou tomar coragem, eu tenho coragem. Cheguei lá impostando a voz: bom dia. A máscara caiu rapidinho: tudo bem? Aí ela: tudo bem. Eu falei: é a primeira vez que você veio aqui à igreja? Ela: não, já vim aqui outras vezes. E eu pensei: onde é que eu estava, miséria? Que bom que você veio, está acompanhada? Tô, minha mãe está aqui, a minha irmã está aqui. Eu falei: e o namorado? Ela: não tenho namorado. Eu falei: não tem, mas já teve. Ela: não, nunca namorei ninguém, isso não é prioridade para mim. Aí eu olhei para o céu e falei assim: será? Eu: nossa, que diferente é você. Aí ela falou: não, a gente tem que estar focado nessa época da vida, não pode ficar perdendo tempo assim. Aí eu: é verdade. Você tem toda a razão. Tá bom. E além de estudar, você faz o quê? Aí eu trabalho. Trabalha? Legal. Você trabalha com o quê? Aí ela falou: eu trabalho com meu pai. O que teu pai faz? Ele trabalha na feira com uma barraquinha de pastel e caldo de cana. Aí eu falei assim: tá, mas tu vende pastel? Ela falou: não, eu fabrico os pastéis.
Eu olhei para cima e falei assim, será? Ei, 30 anos de casado. Casar é bom demais, mas se for sob a direção de Deus. E quando que a direção de Deus começa? No namoro. Casamento não começa no altar, começa a partir do namoro. Se tu começa errado, dificilmente vai dar certo. Você está namorando e o único tipo de comunicação que existe é a comunicação corporal, hormonal. Tudo que você quer é praticar sexo antes do casamento. Parece um tarado, mano. E as meninas parecem a mulher do Potifar. A mulher do Potifar era muito cansada, não era? Por que cansada, pastor? Porque toda hora que ela olhava para o José dizia, deita-te comigo, deita-te comigo. Mulher cansada, mano. Demoniada. Ei, se os teus hormônios regem a sua vida e não o claro, assim diz o Senhor, vai dar ruim, irmão. E sabe de uma coisa? A gente está numa onda de que namorar, tirar onda. Você veio aqui no Fortes, quantas menininhas você veio pretendendo pegar? Vou sair do Fortes, peguei 3, peguei 4. Lamentavelmente é a conversa da rapaziada. E lamentavelmente você, menina, que se não se valorizar, será apenas um objeto de consumo. Lamentavelmente, consumida e jogada fora, feito um objeto descartável. Se você não der valor a você, ninguém mais dará. Sabe? Aí a rapaziada está nessa vibe. Eu peguei 3, eu peguei 4, eu sou fera. Caraca, mano, tu é fera, tu é fera. O fera para Deus não é o que pega um monte de mulher. O fera para Deus é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias, o tempo todo. Para você que se amarra em ficar sem compromisso, só para curtir o que os teus hormônios pedem e ser apenas um objeto de consumo, Ellen White, Lar Adventista, página 85. Não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus brincar com o coração das pessoas. É pecado brincar com o coração das pessoas. Namoro é o primeiro passo para um casamento. Se você não tem intenções com a pessoa, vai namorar para quê? Se você não tem sentimentos com a pessoa, vai namorar para quê? Aí você faz a pessoa ficar apaixonada por você, você em contrapartida não oferece o mesmo sentimento, daqui a pouco você vai terminar, uma pessoa fica sofrendo, tudo porque você só quis se aproveitar do fato dela ser bonita e usufruí-la durante algum tempo. Mau caráter. Quer ver se o cara é legal? Olha como ele trata os pais dele. O cara não tem respeito pela própria mãe, você acha que vai ter respeito por você? O pai não tem consideração pelos próprios pais, e você acha que ele vai te considerar de alguma forma, você que ele acabou de conhecer? Fique esperta, Deus dá sinais para você. Para de, como adorador, tentar viver uma vida sem a direção divina. Como é que é algo tão importante como família, você não está buscando a direção de Deus agora, a partir do namoro? E se você sai namorando com todo mundo, quem é que vai querer casar contigo depois? Virou utilidade pública, irmã? Fulana, já peguei. Fulano, já peguei. Ué, todo mundo pegou? Que valor que você está atribuindo a você mesmo? E sabe de uma coisa? Há o conselho da palavra para o processo do direcionamento, para a formação da família, para que você usufrua do benefício que Deus separou como fonte de prazer, chamada sexo. Você quer fazer sexo? Boa coisa você quer, é bom demais sob a perspectiva bíblica. Gênesis capítulo 2, verso 24, que é o texto base. Eu falo, você repete igual gente vive, igual gente forte. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe,
se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Uma só carne é o ápice, é o ato sexual. Para haver uma só carne, não, pastor, uma só carne é amizade, você não precisa casar para ser amigo. Perceba que está se deixando pai e mãe para se tornar uma só carne, para que haja o sexo, ao abandono da família e a construção de uma nova, casamento. E para que haja o casamento existe o verbo deixar que antecede. Deixar financeiramente, geograficamente e emocionalmente. Se você não der esses passos, vai dar ruim, vai dar ruim. Tu quer se casar, não deixou financeiramente tua dependência com os pais, não é independente, tu ainda tem que ficar da mesada do papai para sustentar tua família. Não, deixar geograficamente, tem que sair da casa dos pais. Que papo é esse de anunciar na quarta-feira, irmãos, uma bênção, quero agradecer a Deus nesse culto de oração, porque meu sogro deixou eu construir minha casa em cima da casa dele. Bênção. Vou fazer um puxadinho na casa da minha sogra, graças a Deus. Bênção. Aqui, ó. Deixar financeiramente, geograficamente e emocionalmente. Não vai deixar de amar os teus pais, mas tem que cortar o cordão umbilical. Todo probleminha que tem na família tem que ligar para o papai, tem que ligar para a mamãe, para fazer queixa do marido, para fazer queixa da esposa. Se minha filha um dia casa, em nome de Jesus não vai acontecer. Aí liga para mim, ai pai, o fulano me maltratou. Tá maluco, irmão? Aí pior que depois fazem as pazes e nem comunica que as pazes foram feitas. E eu aqui com o desejo de matar. Sabe por quê que esse conselho está dado na Bíblia? Agora vem a parte mais importante de toda a mensagem. O apóstolo Paulo pega o texto do Gênesis e repete o mesmo texto no livro de Efésios, capítulo 5, verso 34. Ele fala a mesma coisa: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, serão os dois uma só carne. Ele fala a mesma coisa. E depois ele diz por que ele falou a mesma coisa. Ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e da igreja. Ou seja, se eu tenho que dar 3 passos para formar a minha família para o casamento, eu tenho que dar 3 passos também para ser batizado. Me casar com Jesus aqui, ó, no altar. Eu tenho que abandonar pai e mãe financeiramente. Para me casar com Jesus, eu tenho que fazer a mesma coisa. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome, ajuntai tesouros no céu. Eu tenho que fazer o deixar geograficamente. Para casar com Jesus, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que conceber o fato de que o meu reino não é deste mundo, e que Paulo me aconselhou a olhar para as coisas do alto. A minha geografia não é esta, eu estou só de passagem. Eu não sou cidadão de Santa Catarina, eu sou cidadão do reino dos céus. Terceiro passo, deixar emocionalmente, é o mesmo deixar também para se casar com Jesus. Não ameis o mundo nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Os mesmos 3 passos para o casamento são os mesmos 3 passos para o batismo, para o relacionamento com Cristo. E aí, quando você entra na questão desse relacionamento e o sentimento que move, o capítulo 5 de Efésios diz assim, ó, verso 25: amai como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Número 1, sem egoísmo. Nunca houve o fato de Jesus pensar nele mesmo para vir aqui. Eu vou lá para ser chicoteado, surrado, desprezado, humilhado, crucificado. Não, ele nunca pensou nele. Nenhum relacionamento dá certo se o indivíduo só pensa em si mesmo. O amor me move a pensar no outro como prioridade. Se você não está com alguém cuja prioridade seja você, e você cuja prioridade seja ele, não vai rolar, porque é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O tempo acabou, a casa caiu. Acelerando. Amar como Cristo amou a igreja, dando para a igreja o que a igreja precisa, não o que a igreja merece. A igreja precisa. Salário do pecado é a
morte. A igreja merece a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus me dá vida eterna quando eu merecia a morte. Ele me dá o que eu preciso, não o que eu mereço. Definição linda da graça de Deus. A coisa funciona igual lá na cruz do Calvário. O soldadinho feriu lá o tórax de Jesus, brotou água e sangue. Tu não é o Cristo? Desce daí, salvou todo mundo e não pode se salvar? Eu pensei assim, cara, abusado, mano. Ah, se eu fosse Jesus. Gabriel! Desce, Gabriel, agora! Aí vem o Gabriel. Fala, mestre. Fogo nele, Gabriel. Ainda bem que eu não sou Jesus, amém? Ao contrário disso, olha o mestre. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. O cara merecia fogo. Jesus não deu o que ele merecia, deu o que ele precisava. Perdão. Você merece fogo. Jesus te trouxe aqui para te dar perdão. Graça. Graça. Graça que a gente tem que colocar em prática na nossa vida. Descendo no aeroporto, minha mulher falou a semana toda que estava com saudade. E eu esperando a saudade. E ela ia me buscar e não chegou. Eu saí no saguão, todo mundo abraçando todo mundo beijando todo mundo. E cadê minha loinha? Eu, nada. Sentei do lado do ponto dos taxistas. Cada taxista que parava me abordava. Senhor, Belo Horizonte. Eu, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando minha esposa. Senhor, Belo Horizonte, não, muito obrigado, estou esperando... Não! Estou esperando minha esposa. Daqui a pouco um bolinho de taxista rindo de mim, porque já fazia 1 hora e ela não apareceu. Eu falei, não estava com saudade? E eu comecei a repetir o que o Senhor Jesus me ensinou, como devo amar as pessoas. Eu dizia, dar o que ela precisa, não o que ela merece. Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Me ajuda, vai? Dar o que ela precisa, não o que ela merece. Mais uma vez. Mais forte agora. Depois de 1 hora ela ligou. Oi, amor. Aí eu dar o que ela precisa, não o que ela merece. Eu, oi, amor. Ela, tô meio atrasadinha, né? Ela, eu só um pouquinho, meu bem. É que quando eu desci da ladeira, o volante travou, o carro apagou. Eu não pude desviar do que estava na frente, um ônibus. Eu bati o nosso carro no ônibus, na lateral, de fora a fora. E eu estou aqui na delegacia, fazendo o boletim de ocorrência. E eu dar o que ela precisa, não o que ela merece. Mas eu ainda vou te buscar. Tá bom, amor? 1h30 depois, lá vem meu carro todo arrebentado. Parou aqui do meu lado. O vidro elétrico ainda funcionava. Aí eu perguntei para ela, quer que eu dirija? Ela falou, quero. E eu quero só te fazer umas perguntas para encerrar. Adiantava eu brigar? Ia desamassar o carro? Ia fazer o relógio retroceder? Agora presta atenção. Se eu dou para ela o que ela merece, eu não ia ter o que eu precisava. Fui para casa e o resto não te interessa.